Olá a todos! Hoje iremos falar sobre lipídios. Qual a função dos lipídios? Como são classificados? Quais são as recomendações? Como o corpo metaboliza esses lipídios? Qual a relação deles com a dislipidemia? Então, a palavra lipídios deriva do grego lipos, que significa gordura. E são compostos químicos solúveis em solventes orgânicos. Esses solventes podem ser éter e álcool. No entanto, são insolúveis em água. Então, quando a gente vai lá para a biologia, onde para você pegar um copo com água, colocava água e colocava um óleo. Por mais que a gente misturasse com uma colher, quando aquela agitação parava, a água ficava embaixo e o óleo ficava em cima. Então, eles se repeliam. Além de ter a diferença de densidade. Então, a gente vai ver que os lipídios possuem diferentes estruturas com diferentes funções que são importantes para o nosso organismo. E quais são essas classificações? São lipídios simples, compostos e derivados. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Onde é que eles atuam no nosso organismo? Então, os lipídios simples, nós vamos ter os acilgliceróis ou glicerídeos, que é uma estrutura onde eu tenho a união de um glicerol com uma cadeia de ácido graxo. Então, a depender da quantidade de glicerol que eu tenho, eu vou chamar esse acilglicerol de monoglicerol, diglicerol, triacilglicerol. Então, a depender dessa cadeia, dessa estrutura, a gente vai ter essa diferenciação. Sendo assim, no grupo dos glicerídeos, o triacilglicerol vai ser a molécula ou componente mais abundante na natureza, que podem ser chamados de gorduras neutras ou triglicerídeos, cuja função deles é de reserva de energia a partir do armazenamento da gordura no tecido adiposo, que é aquela gordura da região abdominal. Então, à medida que a gente vai tendo um consumo alimentar rico em gordura, essa gordura vai sendo armazenada. E isso vai estar atrelado à falta de exercício físico. Quando eu faço exercício físico, eu consumo essa gordura que está no meu tecido adiposo. Ou seja, eu forço o meu organismo a utilizar como reserva de energia. Principalmente porque eu também faço uma mudança alimentar. Porque não adianta eu não fazer uma mudança alimentar e fazer atividade física onde eu não vou conseguir fazer o consumo desse estoque. E a gente sabe, né, que a gordura abdominal, ela tem um risco cardiovascular, então preciso ter um cuidado. E onde é que a gente vai encontrar os triglicerídeos ou os triacilglicerol? A gente vai encontrar na gordura animal, manteiga, banha, ou seja, essa gordura ela é sólida em temperatura ambiente e é rica em gordura saturada. Só que a gente também vai abrir um parênteses para essa gordura saturada que a gente encontra nos alimentos de origem animal. Só que eu vou encontrar essa gordura saturada em óleo vegetal, que é o óleo de coco, o óleo de palma e o óleo de dendê. Então, a gente vai ter essas três associações de óleos vegetais que tem gordura saturada. Onde eu preciso ter um cuidado no consumo
dessa gordura, para que eu não comprometa o meu organismo. Além da gordura animal, a gente vai achar o triacilglicerol no óleo vegetal, onde eles são líquidos em temperatura ambiente e são ricos em ácidos graxos insaturados. E esses ácidos graxos insaturados são extremamente importantes para o nosso organismo. A gente vai ter os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados. E a diferença deles vai ser o tamanho da cadeia, mas também as ligações duplas que vai ter nessa cadeia. Então, os monoinsaturados, a gente vai ter somente uma ligação dupla. E esse ácido graxo monoinsaturado, a gente vai conhecer como ácido oleico ou ômega 3, que eu encontro no azeite de oliva, no óleo de canola, no abacate, nas oleaginosas. Já os ácidos graxos poliinsaturados vão ter duas ou mais ligações duplas na cadeia. E a gente vai ter dois ácidos graxos poliinsaturados. O ácido linoleico, o LA, conhecido como ômega 6, encontrado nos óleos vegetais, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja. E o ácido alfa-linoleico, ALA, conhecido como ômega 3, que a gente encontra na linhaça, na chia, na sardinha, no salmão, no arenque. Então, esses dois ácidos graxos poliinsaturados, eles participam da cascata inflamatória. Então, quando a gente tem um corte, esse corte desencadeia uma inflamação. E essa inflamação, ela vai ter a participação desses ácidos graxos, ácido linoleico e ácido alfa-linoleico. A depender da quantidade, né, do meu consumo alimentar dessas gorduras, acaba desencadeando uma inflamação, né, intensificando a inflamação. Então, o ômega 3, ele diminui a inflamação. Por isso que na nutrição, né, quando a pessoa está inflamada, às vezes a pessoa utiliza ômega 3, mas o ômega 3, apesar de ele ter um papel anti-inflamatório, que acaba sendo importante para um paciente que vai fazer cirurgia, então depois da cirurgia, seria ideal ou seria bom o paciente tomar ômega 3? Seria, porque ele diminuiria essa inflamação e ajudaria na cicatrização. Mas o ômega 3, ele tem um papel importante no nosso perfil lipídico. Então, ele reduz LDL, reduz colesterol, aumenta HDL, além de reduzir a gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática. Então, não é porque a gordura é poliinsaturada que eu preciso e devo exagerar. Não, eu preciso ter um cuidado no consumo também dessa gordura poliinsaturada, porque ainda assim ela é gordura. Então, o desequilíbrio no consumo também vai afetar esse corpo, esse organismo, né? E além disso, eu tenho que ter um cuidado, por exemplo, o ômega 3, eu vou precisar às vezes ter uma restrição a depender do tipo de paciente. Por causa da doença por si só, do uso de medicamento, que o ômega 3 acaba não contribuindo para o controle da doença. Falando simples, que a gente vai ter o triacilglicerol, que a gente vai ter a gordura saturada e a gordura poliinsaturada ou monoinsaturada. A gente vai falar agora sobre os lipídios compostos. Os lipídios compostos, a gente vai ter dois lipídios compostos, que são extremamente importantes na nossa estrutura corpórea. Então, a gente vai ter os fosfolipídios, que é ácido graxo, glicerol, mais fosfato. Então, o fosfolipídio são os componentes da nossa membrana celular. Então, a gente vai ter a nossa célula, né? Aquela célula redondinha. E aquela membrana
que separa o meio extracelular do meio intracelular vai ser formado por uma bicamada fosfolipídica, como a gente vê na imagem. Essa camada fosfolipídica é o que forma a nossa membrana celular. E o interessante dessa camada fosfolipídica é que a gente vai ter praticamente na cabeça desse fosfolipídio vai ter afinidade com água, que é cabeça hidrofílica. Já a cauda desse fosfolipídio, ela vai ser hidrofóbica, ou seja, ela vai ter aversão à água. Então, se a gente for ver, o nosso corpo é composto por grande quantidade de água. Então, reações precisam de água. Reações liberam água. E aí, o que é que acontece? Essa bicamada fosfolipídica deixa as extremidades que são aderidas ou que têm afinidade à água para fora, enquanto a parte que eu tenho ácido graxo fica praticamente em contato, fica longe desse meio onde eu tenho água. Além disso, dessa questão hidrofóbica e hidrofílica que a gente tem, na cauda do fosfolipídio, a gente vai ter uma ligação dupla. Então, uma das perninhas ela vai ser torta. Isso tem a função de dar flexibilidade a essa membrana. Então, se a gente fosse parar para ver, a nossa pele são várias células. Então, todas as células têm essa camada fosfolipídica. Então, se a gente não tivesse essa perninha dobrada, a cauda, a nossa pele não teria flexibilidade, a gente não conseguiria puxar a nossa pele e ela voltar para o lugar. Então, a gente percebe que eu preciso ter nesse fosfolipídio praticamente um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado. Então, a gente tem um equilíbrio desses componentes. Então, eu vou ter lipídios simples que vão fornecer energia a partir da gordura armazenada no tecido adiposo, mas também parte dessa gordura saturada, insaturada, vão formar esse fosfolipídio que vai participar da minha membrana celular. Além dos fosfolipídios, a gente vai ter os esfingolipídios, que participam do nosso sistema nervoso. E os esfingolipídios, eles formam a bainha de mielina, que envolve as terminações nervosas do nosso neurônio, que a gente chama de axônio. Então, eu preciso dessa gordura para proteção. De certa forma, acaba contribuindo na comunicação do neurônio, nosso sistema nervoso, nosso sistema cerebral. Então, olha a importância. Tanto é que tem estudos já dizendo que a perda dessa bainha de mielina está relacionada com algumas doenças neurológicas. O paciente perde em decorrência da alimentação. Quer dizer que isso é fixo? Não, porque a ciência a todo momento ela está fazendo estudos e o que hoje veio como uma verdade, uma proposição, amanhã já pode não ser mais, é uma outra suposição. Mas a gente vai ter diferentes lipídios formando diferentes estruturas com papel. Então, quando a gente vê lá o simples, é o básico. Mas quando a gente vem para o composto, a gente vai ter uma complexidade, onde faz parte da minha estrutura corpórea, onde tem uma função de proteger um neurônio, né, de proteger as reações que vão acontecer dentro da minha célula. Então, esses são os dois tipos de lipídios compostos. E agora a gente vai ver, por último,
os lipídios derivados. Os lipídios derivados são os esteroides. Os esteroides são derivados do colesterol. E quem são esses esteroides? Os hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona, o hormônio cortisol, aldosterona, os sais biliares e a vitamina D. Todos dependem do lipídio para serem produzidos. Sendo que no caso desses aqui, eles dependem do colesterol. E o colesterol, ele pode ter duas vias de obtenção. Uma delas é a alimentação, como alimento de origem animal, que contém colesterol, eu absorvo esse colesterol. E a segunda via é a sintetização no fígado, ou seja, o fígado sintetiza o colesterol, que está ali na nossa corrente sanguínea. E esse colesterol, ele acaba sendo liberado junto com os sais biliares e acaba também sendo reabsorvido. Então, tudo isso está relacionado. E aqui a gente abre uma curiosidade sobre o colesterol em relação às mulheres com menopausa. As mulheres que entram na menopausa, elas vão parar de menstruar. E no momento que elas param de menstruar, elas deixam de produzir os hormônios sexuais. E quando elas deixam de produzir esse hormônio, o que acontece é o aumento do colesterol na corrente sanguínea. Porque o colesterol era utilizado, então o corpo agora não utiliza parte desse colesterol, que era para produzir estrogênio e progesterona. Então ele fica livre no organismo. Aí quando a mulher faz exame de sangue, ele acaba relacionado com o aumento desse componente no corpo. E aí a gente precisa mudar hábitos alimentares, fazer atividade física para reduzir esse colesterol. Né? Sem tirar que o colesterol também está relacionado com a osteoporose. Mas é assunto para um outro tema, para um outro dia. Então, a gente vai ter esses 3 de lipídios. Então, a gente viu as funções, né, praticamente, desses 3, mas quais são as outras funções? Então, a gente viu que os lipídios servem como reserva e fonte energética, mas também protege os nossos órgãos vitais, viscerais, né, de qualquer tipo de agressão que possa acontecer. Atua também como isolante térmico, controlando a temperatura corpórea. Também participa da transmissão de impulsos nervosos. Compõe as membranas celulares, como a gente já viu. Transportam as vitaminas lipossolúveis. E esse transporte das vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, vitamina D, vitamina K e vitamina E, ocorre no lume intestinal, no momento que a gente se alimenta. Essas vitaminas dependem da gordura. Então, se eu faço uma alimentação pobre em gordura, ou se eu restringo o consumo de gordura, eu posso comprometer a absorção dessas vitaminas. E, consequentemente, a longo prazo, a médio prazo, começar a apresentar sinais e sintomas da deficiência desses nutrientes. E é precursor dos hormônios, ácidos biliares, vitamina D, cortisol, aldosterona, como a gente já viu anteriormente. Então, essas são as funções dos lipídios no nosso organismo. E quais são as recomendações? Então, as recomendações, eu posso ser grama quilo dia, onde eu tenho de 1 a 2 gramas por quilo dia, que eu posso multiplicar pelo peso do meu paciente e saber quanto é que ele vai consumir de lipídios em gramas por dia. E se eu quiser saber quanto vai ser de calorias, eu multiplico depois por 9. Mas se eu não quiser utilizar a grama quilo dia, eu posso utilizar as diretrizes.
de 2002, que diz que eu posso utilizar de 20% a 35% do valor energético total. Então, se a dieta do meu paciente é de 1.500 calorias, 20% vai ser de gordura. Quanto é 20% desse total? Eu posso utilizar também a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que varia de 20% a 25% do valor energético total, ou a Organização Mundial de Saúde de 2003, que varia de 15% a 30% do VET. Isso vai depender muito de paciente a paciente, né? Vai depender de nutricionista para nutricionista, o que a nutricionista vai utilizar como referência. A depender mesmo até do programa que o nutricionista utilize, ela pode ter uma variação nesses componentes. Então, a gente já viu a definição, a classificação, a função e recomendações. A gente vai entrar agora na digestão, que é a parte de metabolismo dos lipídios. Como é que ocorre esse metabolismo? Então, o metabolismo dos lipídios, a digestão, ela inicia na boca, com a lipase lingual. Apesar da gente ter lipase lingual, ela não quebra tanta gordura assim, como a amilase salivar. Mas ainda assim a gente tem liberação dessa lipase. Então, parte da gordura, mesmo que seja pequena, do ácido graxo, é quebrada em triglicerídeos. O que não for quebrado vai para o estômago, então engole o alimento. No estômago, a gente vai ter lipase gástrica sendo liberada, onde os triglicerídeos, que foram quebrados no início lá na boca, vão ser quebrados em ácidos graxos de cadeia curta. Tanto na boca como no estômago, a quebra dos lipídios não é tão significativa assim. A maior quebra dos lipídios vai acontecer no intestino. Quando chega no intestino, aquele quimo, o que acontece? O próprio intestino vai liberar colecistocinina, chamada de CCK. A CCK vai estimular as contrações da vesícula biliar para liberar os sais biliares. Enquanto que no pâncreas, ela vai estimular a liberação das enzimas lipase pancreática, colesterol esterase e fosfolipase. São essas três enzimas que vão ser liberadas pelo pâncreas. E a vesícula vai liberar os sais biliares. Qual vai ser a função deles? Os sais biliares, isso ainda no intestino, os sais biliares vão emulsificar, vão praticamente misturar as gorduras neles, envolver as gorduras com as vitaminas lipossolúveis nesses sais, para promoverem a absorção dessa gordura. Se lembra que a gente viu lá no lipídio composto que a nossa membrana celular é composta de uma camada de fosfolipídio, uma bicamada de fosfolipídio, e nessa camada eu tenho uma parte que tem afinidade com água e uma parte que tem afinidade com gordura. E aí o que acontece? Se não tiver essas biliares, a gente não absorve a gordura. Porque a primeira parte dessa bicamada tem afinidade à água. Então, água e gordura não se atraem, elas se repelem. Então, os sais envolvem essa gordura para poder passar por essa parte que tem afinidade à água e promover a absorção dessa gordura para as funções que o nosso corpo necessita. A lipase pancreática vai quebrar os triglicerídeos. O colesterol esterase vai quebrar os ésteres de colesterol. O colesterol que a gente obtém através da nossa alimentação. E a fosfolipase vai quebrar os fosfolipídios. Então, cada um vai ter uma enzima para ser quebrada. E no final da digestão dessas quebras, a gente vai ter ácidos graxos, monoglicerídeos, colesterol, fosfolipídios,
lisofosfolipídios e as vitaminas lipossolúveis. Todos os componentes vão ser envolvidos pelos sais biliares, formando o que a gente chama de micelas. Então, se a gente for ver aqui, na imagem, a gente vai ter a micela, a parte que tem afinidade à gordura e a parte que tem afinidade à água. É essa micela que vai promover a passagem desses componentes pela membrana celular. E aí, aqui uma outra imagem mostrando, né, a questão dos sais biliares que cobrem os lipídios. Então, a gente vai ter a parte que é hidrofóbica, associada aos lipídios, então estão para dentro dos lipídios. E a parte que é associada à água vai estar para fora. Então, a gente vai, ele envolve todos os componentes para serem absorvidos. Se não tiver, eles não são absorvidos. Isso compromete o nosso organismo, porque a gente vai começar a ter uma deficiência nutricional. Então, a gente vai ter a absorção. Então, as micelas vão pegar, entrar e na célula intestinal, quando elas entrarem na célula intestinal, elas vão formar quilomicros que vão para o aparelho de Golgi para serem liberados, são fagocitados, ou seja, envolvidos pela célula e liberados no sistema linfático. A gente vai ter os monoacidogliceróis e ácidos graxos que podem também ser absorvido por difusão na célula. E essa difusão, eles vão passar pelo retículo endoplasmático liso e se juntar ao colesterol, aos trigliceróis, ao colesterol, as vitaminas lipossolúveis que passaram dentro, que foram transportadas por micelas para formar os quilomicrons. E para o aparelho de Golgi seria liberado no sistema linfático. A gordura, na sua maioria, não vai para a corrente sanguínea como carboidrato e as proteínas. Eles vão para o sistema linfático e do sistema linfático eles são levados para o fígado. Esse é o único nutriente que vai no transporte diferenciado. Sendo que os ácidos graxos de cadeia média e os ácidos graxos de cadeia curta são as duas únicas gorduras que são transportadas pelo sistema portal, ou seja, corrente sanguínea, sendo transportados pela albumina, mas o restante todos vão para o sistema linfático. E o que são os quilomicrons? O quilomicron, praticamente, é uma lipoproteína, onde eu tenho colesterol, fosfolipídio, ésteres de colesterol, triglicérides, esterol esterificado, apolipoproteína. O que acontece é que esses quilomicrons, né, vão para o fígado e aí lá vão ser distribuídos. Então, quando eles caem na circulação, eles vão fazer a distribuição de todos esses componentes para as células do nosso corpo que precisam. Então, quando eles caem na circulação, vai dentro desse quilomicron entrar uma enzima chamada lipase lipoproteica. Essa lipase lipoproteica vai começar a quebrar os triglicerídeos. Ela libera o glicerídeo, quebra esse glicerídeo liberando ácidos graxos e glicerol. Então, eles vão, parte vai para o tecido muscular e parte vai para o tecido adiposo. O que não foi utilizado volta para o fígado e ressintetizado. E a gente vai ter as apolipoproteínas que são de densidades, que vão mudando as suas densidades. Chegando no fígado,
10%, a gente tem 10% de triglicerídeos, mais lipídios endógenos, ou seja, lipídios que foram sintetizados pelo fígado, ou lipídios que estão na nossa corrente sanguínea, que foram absorvidos e estão lá livres. Aí, esses lipídios endógenos, mais triglicerídeos, podem ser utilizados para produção do VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade, sendo que 80 a 95% dos lipídios que saem do fígado com a intenção de levar triglicérides para os tecidos, ou seja, eu posso pegar esses componentes, transformar em VLDL e levar triglicérides para os tecidos, em sua maior parte, ou eu posso manter na circulação, promover a quebra dos triglicerídeos, liberando ácido graxo e glicerol. O VLDL, à medida que ele vai perdendo triglicerídeos, seja para os tecidos ou para liberar ácido graxo e glicerol, ele vai sendo convertido em IDL, ou seja, ele vai mudando a sua densidade, que a gente chama de lipoproteína de densidade intermediária. O IDL vai para o fígado. No fígado, esse IDL vai ser sintetizado e vai ser transformado em LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. O LDL vai ser composto principalmente de colesterol, mas contém triglicerídeos na sua composição. Por isso que quando às vezes eu posso ter um aumento de colesterol junto com o aumento de LDL, ou eu posso ter somente aumento de LDL sem ter um aumento de colesterol. Então, isso está relacionado muito com a alimentação. E a gente também vai ter, dentro dos quilomicros, porque à medida que a gente vai perdendo triglicérides, eu vou mudando a densidade desses quilomicros. Então, eles vão deixando de ter determinada densidade. Então, VLDL, vai para IDL, depois vai para LDL, e depois a gente vai ter o HDL. O HDL é uma lipoproteína de alta densidade. Ele faz o transporte reverso do colesterol. E ele é produzido tanto pelas células hepáticas como pelas células intestinais, pelo importante papel que eles fazem. Então, a função deles é capturar o excesso de colesterol na circulação. Então, quando a gente começa a ter uma alimentação rica em gordura saturada, o que acontece? Essa gordura vai ficando livre ali. Então, o colesterol está livre lá, dando pela nossa corrente sanguínea. O que o HDL faz? Ele vem, passa e sai levando, pega esse colesterol, sequestra esse colesterol e leva para o fígado, para ser excretado na bile. Com o intuito de quê? Proteger o nosso organismo, para evitar que a gente venha desenvolver doenças cardiovasculares. Uma outra coisa interessante é que quanto menos densa for esse quilomicron, maior vai ser o dano dele no nosso organismo. Por exemplo, aqui na imagem a gente tem uma corrente sanguínea rica em HDL e uma corrente sanguínea rica em LDL, com pouco HDL. O que acontece? O HDL, ele começa a acumular nas nossas paredes arteriais, nas nossas artérias. E a depender de algumas apoproteínas, a gente vai ter uma infiltração nesse tecido. Então, à medida que ela vai passando, que ela vai grudando nessa parede, vai se aderindo a essa parede, eu vou tendo uma diminuição da vasoconstrição, da passagem do vaso. Então, o sangue vai começar a ter dificuldade de passar. O corpo vai entender isso. Aí o coração faz, começa a bombear
cada vez mais forte para promover uma vazão que permita a passagem desse sangue. Só que vai ter um momento que vai fechar, não vai passar. Então a pessoa acaba tendo um infarto, porque faltou oxigênio naquela região. Então, o HDL, ele acaba sendo importante porque ele ajuda a varrer esse sangue. Ele aumenta, quando aumenta o HDL, consequentemente, eu consigo reduzir LDL ou diminuir os efeitos do LDL e do colesterol na minha alimentação. Então, tudo isso tem efeito. Enquanto o HDL ele limpa, leva o que é prejudicial, o LDL se adere nessa parede. Então, eu preciso ter um cuidado. Por isso que, de certa forma, o ômega 3 ele acaba sendo importante, principalmente para aumentar o HDL, que tem uma função protetora, a proteção cardiovascular. Então, aqui a gente vê as lipoproteínas, o VLDL, o IDL, o LDL e o HDL. Então, quanto mais esse quilomíquico vai perdendo componentes de lipídios, menor vai ser o seu tamanho, que a gente vai passar a chamar de lipoproteínas, VLDL, IDL, LDL e HDL. Então, cada um tem seu papel. Então, se a gente for olhar, o HDL é uma lipoproteína pequena, mas que tem um efeito muito potente no nosso organismo. Então, esse vai ser o papel desses componentes. Principalmente na dislipidemia. Que a gente, de certa forma, acaba falando que o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom, né? Que, na verdade, eles são LDL-C, LDL colesterol, HDL colesterol. É assim que a gente identifica no exame. Então, a gente vai ter o colesterol bom e o colesterol ruim. E como é que eu posso ter uma alimentação que vai interferir nesse processo? O que eles comprometem o nosso organismo, que a gente vai ver. Então, as doenças relacionadas aos lipídios. A gente vai ter a dislipidemia, que consiste em alterações nos níveis plasmáticos do perfil lipídico no sangue, que estão ligados aos riscos de aterogênese ou doença aterosclerótica. Então, eu vou ter uma alteração de LDL, de colesterol, de VLDL, de HDL, tudo isso está relacionado à doença, mas que tem fator no estilo de vida e também tem relação com fatores genéticos, né? Sendo que muitos dizem que o estilo de vida é mais determinante do que a vida genética. A genética não tem um efeito tão determinante, porque eu posso ter o gene para ter uma doença cardíaca, mas tudo vai depender do meu estilo de vida. Se eu tenho uma alimentação equilibrada, se eu faço exercício físico, se eu não vivo estressada, então, se eu fumo, tudo isso vai influenciar. É como se fosse um gatilho. Esses fatores são gatilhos para que aquele gene se torne ativo. Então, a gente vai ter dislipidemia de diferentes formas ou classificações. Então, eu posso ter dislipidemia primária, que é de origem genética hereditária. Então, por exemplo, tem um colesterol, que é hereditário, de família. Triglicérides, que é de família, que não abaixa. Eu posso fazer uma alimentação equilibrada, mas ainda assim, ele continua tendo um valor alto. Aí eu preciso fazer uso de medicamento para reduzir. Mas não é porque eu também vou fazer uso de medicamento que eu vou deixar de cuidar da minha alimentação, não. Eu preciso cuidar da minha alimentação, porque se eu junto o medicamento com a alimentação, eu praticamente potencializo a redução desses perfis lipídicos e controlo a doença. A gente pode ter dislipidemia secundária, que é proveniente do estilo de vida inadequado. Também condições mórbidas ou doenças, que no caso, por exemplo, obesidade, pode desencadear problemas
alteração do perfil lipídico, uma alimentação rica em industrializados, ultraprocessados, fast foods, não consumir fruta, não consumir verdura, né? Alguns medicamentos podem também ocasionar esse processo. E como é que a gente identifica essa alteração? Eu posso ter uma hipercolesterolemia isolada, que é o aumento do LDL colesterol. Eu posso ter uma hiperlipidemia mista, que é o aumento dos triglicérides, juntamente com o colesterol, ou juntamente com o LDL. E eu posso ter uma hipercolesterolemia isolada e HDL baixo, ou em associação com o aumento do LDL, ou triglicérides aumentado. Então, eu posso ter LDL e triglicérides aumentados, de forma isolada, de forma conjunta, juntamente com o HDL baixo. Ou eu posso ter um ou outro elevado e o HDL também baixo. E às vezes o colesterol também pode dar alto nesse processo. Então, o que é que eu estou fazendo no meu dia a dia que está interferindo nesse perfil lipídico, que está aumentando o risco de eu ter doenças cardiovasculares, um comprometimento cardíaco, que pode deixar sequelas ou não. E ali a gente vai ter também a aterosclerose, que é uma fibrose, é gordura e fibrose, ou seja, é uma condição inflamatória com múltiplas causas, onde a gente tem um acúmulo de lipídios, consequentemente, inflamação da parede e formação de calcificação. Então, onde está essa gordura acumulada, como está na imagem, né? Então, a gordura ela foi se infiltrando na parede, foi diminuindo a passagem, o calibre dessa artéria, que o corpo reconheceu como estranho e começa a se defender. Então, as células imunológicas vão tentar expulsar esse corpo estranho, defender o corpo, as células. Então, nesse caso, a gente pode ter uma calcificação. E quando a gente tem uma calcificação, eu tenho um enrijecimento dessa artéria. Essa artéria ela não consegue vasodilatar para permitir a passagem. E aí o paciente vai precisar passar por um procedimento cirúrgico para tentar expandir essa parede. Porque, ou então, muitas vezes, fazendo cirurgia para fazer um desvio com o intuito de promover a oxigenação que foi perdida. Ou até mesmo renovar a oxigenação que ainda precisa ser retomada. Então, a aterosclerose, ela pode acontecer no cérebro, no coração, nos rins, membros inferiores, intestino delgado. Porque eu estou impedindo a passagem de sangue. Se eu impeço a passagem de sangue, eu impeço a passagem de oxigênio. Eu impeço a passagem de nutrientes. Então, alguma parte do meu corpo fica comprometida. Então, o paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, aneurisma da aorta, que é um rompimento, gangrena nos membros inferiores, quando falta oxigenação, o tecido começa a morrer. E eu posso ter uma oclusão. Então, para cada situação, eu vou ter um cuidado nutricional diferenciado. Então, por exemplo, dietoterapia, eu falo sobre infarto agudo do miocárdio. Quais são as características da dieta desse paciente? Quais são os cuidados que eu devo ter com esse paciente? Principalmente quando a gente fala de lipídios, as fibras elas vão ter um papel extremamente importante na redução do perfil lipídico na minha corrente sanguínea.
Então, o paciente que não come frutas e verduras, ele está deixando de contribuir para a redução desse perfil lipídico. Ele está deixando de contribuir para o corpo dele de uma forma extremamente orgânica, se a gente for parar para ver. Então, a fibra tem um papel importante nesse processo. Assim como a fibra tem importante lá quando a gente fala de carboidratos, em paciente, quando o paciente tem diabetes. Então, eu preciso conhecer os nutrientes para saber quais são os cuidados, qual é a função de cada um e de que forma eu posso orientar o indivíduo para que não tenha um comprometimento do seu estado nutricional. Então, a aterosclerose, ela tem como fator de risco idade avançada, sexo masculino, acomete mais homens do que mulheres, fumo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia, obesidade e sedentarismo. Então, uma pessoa que tem 2 ou 3 dessas comorbidades, no sexo masculino com idade avançada, tem um risco muito grande de ter aterosclerose. Então, a alimentação é extremamente fundamental para esse processo. Então, quais são os cuidados nutricionais da alimentação, né, com relação à aterosclerose, com relação à dislipidemia, vão ser assuntos de outra aula, quando for falar de dieterapia. Mas eu espero que vocês tenham aprendido sobre a importância dos lipídios e a relação deles com algumas doenças. Até a próxima aula.